quadrada de números racionais. Podemos dizer que a raiz quadrada de um número é a operação inversa da potenciação. Veja o exemplo 1. Se eu tenho A multiplicado por A é igual a elevado ao quadrado. Por quê? Porque a raiz quadrada de A é igual a A. Ou seja, se eu tenho o índice e o expoente iguais, eu posso simplificar. Sobrou o A. Ok? Para determinar a raiz de um número, basta descobrirmos o número que, multiplicado por si mesmo, resulta no número da raiz. Vamos ver no exemplo 2. Se eu tenho aqui raiz quadrada de 1 é igual a 1. Por quê? Porque 1 multiplicado por 1 é igual a 1. Ok? Um outro exemplo. Vamos ver. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 multiplicado por 2 é igual a 4. E existem mais e mais exemplos. Também podemos calcular raízes com números racionais, ou seja, que se apresentam na forma de frações ou números decimais. Lembrando que nós devemos calcular a raiz do numerador e denominador de números fracionários. E para os decimais, nós temos que encontrar uma fração representativa. Vamos ver no exemplo 3. Se eu tenho a raiz quadrada, se eu quero saber quanto que é a raiz quadrada de 81 sobre 256. Quanto é a raiz quadrada de 81? 9. E a de 256, 16. Ok? Um exemplo com decimal. Se eu quero saber quanto que é a raiz quadrada de 0,01. Então, transforma, que é raiz quadrada de 1 centésimo, conforme as regras matemáticas, que você deve ter aprendido nas séries anteriores. Então, 1 dividido para 100 é igual a 0,1. Ok? Vamos continuar. Para determinar a raiz quadrada de um número de forma mais prática, devemos fatorar em números primos. Veja o exemplo 4. Se eu quero saber quanto que é a raiz quadrada de 324. Então, como eu não sei, vou fatorar. O que é fatorar? É dividir 324 pelos seus divisores até chegar no resto 1. Então, eu vou pegar aqui, 324, traço, que representa divisão, e começa a dividir pelo menor divisor, que é o 2, que vai dar 162, dividido por 2, mais uma vez, que vai dar 81. 81 não é divisível por 2, mas é por 3.
que vai dar 27. 27 é divisível por 3, que eu encontro 9. 9 é divisível por 3, que eu encontro 3. E 3 por 3, que eu encontro 1. Quando o resto for 1, eu paro. Então, como eu estou falando de raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Ó. O 2 duas vezes, o 3 duas vezes e esse 3 duas vezes, ok? Então, vamos lá. O que eu encontrei? Eu encontrei raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado multiplicado por 3 ao quadrado multiplicado por 3 ao quadrado. Como a regra matemática diz que quando o índice e a expoente forem iguais, eu posso simplificá-los. Então, simplificar é fazer isso. Sobrou quem? 2, que multiplica 3, que multiplica 3. 2 que multiplica 3 são 6, e 6 vezes 3 são 18. Então, a raiz quadrada de 3 vezes 24 é igual a 18, ok? E para finalizar, nós vamos determinar a raiz de um número decimal. Vamos ver aqui no exemplo 5. Por exemplo, eu quero saber quanto é a raiz quadrada de 1,69. Então, transformando em fração, eu vou ter 169 sobre 100. Isso aqui você aprendeu em séries anteriores. Aí, o que acontece? Eu vou fatorar. 169 e depois 100. Tanto eu fatoro o numerador quanto o denominador. Vamos lá. 169 só é divisível por 13, que vai ser 13, e 13 por ele mesmo, sobra 1. Então, eu encontrei o 13 duas vezes, 13 ao quadrado. O 100 é divisível por 2, que eu encontro 50, por 2 que eu encontro 25, não mais é por 2, vai ser por 5, que eu vou encontrar 5, e 5 ainda é por 5, que eu sobra 1. Eu encontrei o 2 duas vezes e o 5 duas vezes, então eu levo aqui, ó. Eu encontrei raiz quadrada de 13 elevado ao quadrado e raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. A regra de simplificar, índice e expoentes iguais, ó, faço isso, sobrou aqui 13, numerador. Mesma regra, sobrou quem? 2 vezes 5. Finalizando, eu tenho 13 e 2 vezes 5 são 10. Então, a raiz quadrada de 1,69 é igual a 13 décimos. Ok? Espero ter colaborado com a sua aprendizagem.